Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, queremos te adorar mais uma vez, ó Deus. Mais um dia, mais uma segunda-feira, ó Pai, mais uma noite diante da tua palavra que é maravilhosa. Continua abençoando os irmãos que estão ouvindo nessa hora, ó Deus. O Senhor conhece cada um no íntimo, no profundo, ó Deus. Fala, abençoa, dá a vitória, ó Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra é verdade. E nós temos bênçãos e mais bênçãos como estão firmados na tua palavra. Continua falando conosco, ó Deus. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, entre em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida, em nosso corpo, ó Pai, para fazer aquilo que lhe apraz. No nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, graças a Deus, né, acabamos de ouvir sobre o Espírito Santo de Deus, que é maravilhoso, que é poderoso, que é fundamental na igreja. Jesus subiu aos céus e falou que nós não estaríamos sozinhos, não nos deixaríamos órfãos, né? E ele deixou o Espírito Santo dele com a igreja. É o nosso paráclito, é o nosso consolador, né? É o nosso advogado, é o nosso companheiro nas horas alegres e nas horas tristes, né? Nas horas fáceis e nas horas difíceis. É o Espírito Santo, igual o pastor Eduardo ministrou muito bem ao nosso coração. Vamos dar sequência falando sobre a doutrina da igreja. Uma coisa completa a outra, em teologia sistemática, né? A doutrina da igreja. A igreja precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo para a igreja é como se a gente comparasse a um carro que você compra, né? Vamos colocar um carro assim a gasolina, um carro comum, um carro de pobre, né? Um carro a gasolina. O carro tem pneu, tem motor, tem vidro, tem volante, tem freio, tem embreagem, mas sem gasolina esse carro sai do lugar? Irmão Ivanildo? Ô, pastor. Tá me ouvindo bem? Amém. Um carro consegue andar sem gasolina? Sem gasolina, não. E também sem o óleo também, é capaz do motor fundir e parar. Glória a Deus. Mas a gasolina era mais poderosa ainda do que o óleo. Mas a gasolina é fundamental para o motor se mexer, não é verdade? Verdade. Então o Espírito Santo ele é a força que move a igreja, não é verdade? E a igreja depende do Espírito Santo, glória a Jesus. E falando de igreja, vamos entender um pouquinho sobre isso. O que vem a ser para nós igreja? É muito comum as pessoas falarem, igreja isso, igreja tal, igreja católica, igreja batista, igreja presbiteriana, mas nós vamos lá na raiz, o que vem a ser a doutrina da igreja, o que vem a ser a verdade sobre a igreja. A igreja estava no coração de Deus, nós entendemos assim, né? Quando você olha para a igreja, o que vem a ser a igreja? É uma assembleia de chamados para fora, né? Igreja, né, vem do grego lá, né? Eclesia, eclesiologia, o estudo da igreja, né? Na palavra do grego é eclesia, igual está no livro de vocês. Mas o que é isso? Eclesia, né? É um grupo de pessoas, é uma reunião de pessoas. O significado mais aceito, né, mundialmente é uma assembleia de chamados para fora. Interessante, né? Uma assembleia de chamados para fora. Deus convida a igreja a ficar fora do mundo, não é verdade? Quando a gente vê lá no início da Bíblia, Deus chama Noé, manda ele preparar a arca, e Noé começa a pregoar a verdade, a pregar a palavra, e também construir a arca, mas a maioria não quis. E Deus veio e mandou o dilúvio, e Deus salvou Noé e sua família. Na verdade, uma igreja, um grupo, né, que obedeceu a Deus. Aí a gente continua vendo isso quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão, Deus fala o que com Abraão? Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Olha que interessante. No grego, no original, a palavra igreja é um grupo ou uma assembleia, né, de pessoas chamados para fora. Deus chega para Abraão e fala, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Na verdade, Abraão obedece à voz de Deus. Qual era o objetivo de Deus com Abraão? Era fazer um povo exemplo, fazer um povo que tivesse comunhão com ele, que tivesse relação com ele, para através desse povo ele abençoar as demais pessoas. Não é esse o objetivo da igreja, que nós entendemos? E somos igrejas, na verdade? Então a igreja vem a ser isso, uma assembleia de chamados para fora. Na origem da palavra quer dizer isso. Mas igreja também, ela lembra o quê? Igreja lembra comunhão de pessoas. Não existe igreja sem comunhão. A comunhão, né, ou koinonia, no original da palavra, né, comunhão, é necessário, né, para a igreja. E o Espírito Santo que produz isso na igreja, a comunhão. A comunhão vem de comum, né?
ninguém ser melhor que ninguém, ninguém ser maior do que ninguém, eu considerar o meu irmão tão importante quanto eu. Na verdade, isso é comunhão. Eu estar atento à necessidade do meu irmão, eu estar atento à necessidade do pastor, dar o braço ao pastor na condução do rebanho, dar o braço aos obreiros, dar o braço a quem precisa no trabalho da igreja, e isso é comunhão. E continuando, a igreja também ela é comunhão de Jesus Cristo. Igual 1 Coríntios 1:9 diz na Bíblia, não é verdade? É comunhão no Espírito Santo, segundo aos Coríntios 13, que fala lá sobre os dons no capítulo 12, né? No 13 ele fala sobre o amor, né? O Espírito Santo atuando na igreja. Continuando aqui, temos também a igreja e o dia de Pentecostes, ato 8. Qual a relação que tem sobre isso? A igreja e o dia de Pentecostes, né? Muitos escritores, né, entendem que a igreja surgiu ali. Mas vamos comentar um pouquinho sobre isso. Não que a igreja tenha assim, é a verdade, a igreja surgiu ali na sua expansão, na sua força, no cumprimento da profecia de Joel, do capítulo 2, né, que o meu espírito estaria sobre toda a carne. Na verdade, no cumprimento cabal da profecia, foi ali em Atos 2, como promessa do Pai também, né, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas. Por isso que tem essa relação da igreja com o dia de Pentecostes. Mas a ação do Espírito Santo, ela veio bem antes, não é verdade? Continuando, a igreja ela é portadora da palavra e do Espírito. Irmãos, nós como igreja somos portadores da palavra e do Espírito Santo. Nós temos que dar pão a quem precisa comer. Pão no sentido espiritual, não é verdade? E às vezes material também, não é verdade? A igreja possui, ela tem a palavra. Ninguém conhece mais a palavra do que a igreja. Nós somos testemunhas de Jesus. O crente verdadeiro, ele ama a palavra. Ele ama a Bíblia, ele não é confundido. Ele ama a escola dominical. Ele ama os cultos de doutrina, ele ama os cultos de membro, ele ama os trabalhos da igreja, ele está sempre aprofundado na palavra, ele vai na escola dominical com aquela sede, aquela vontade. Ele não é enganado por ninguém, porque ele conhece o seu Senhor. O Espírito Santo, dentro da vida dele, no coração dele, faz ele entender, faz ele compreender a palavra. E quando ele compreende a palavra, ele quer espalhar a palavra. A igreja, ela é portadora da palavra. O crente, ele tem que ter palavra para dar para alguém. Ele tem que ter pão para dar para alguém. Jesus não falou? Dá-lhes vós mesmo de comer. Senhor, a multidão está com fome. O que Jesus respondeu? Dá-lhes vós mesmos de comer. Não é verdade? Continuando, Jesus ele é o cabeça da igreja. Coisa linda. A cabeça, ela tem um corpo, né? A cabeça é comparada ao corpo de Cristo. São Paulo usa em Coríntios 12, que ele fala sobre as partes do corpo, né? E Jesus, ele é o cabeça, né? No nosso corpo humano, que é fácil para a gente entender, a cabeça controla o demais, na verdade, na cabeça está o cérebro, e a gente, tudo que a gente faz é comandado pelo cérebro. E Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele é o guia, ele que coordena, através do Espírito Santo, em nossas vidas. Amém? E, amados, a palavra igreja, na Bíblia, ela se refere, às vezes, a um conjunto de crentes de uma cidade. Ela se refere, às vezes, também na Bíblia a congregações. E a palavra igreja na Bíblia, ela pode vir também como todo o corpo de crentes na face da terra. Um exemplo, né? Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, Romanos 16, Paulo se refere, saúde aos da casa de Áquila e Priscila, né? Ele está se referindo às congregações, não é verdade? Quando ele fala bem assim, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, carta do apóstolo Paulo para Filemon. Ele se refere a locais, né, que funcionam como igreja, mas não quer dizer que é uma igreja só. A igreja de Corinto, quando a Bíblia fala a igreja de Corinto, São Paulo está falando, não é uma igreja só, em tal lugar tem uma igreja. Eram várias congregações, eram várias casas que recebiam a palavra. Não é verdade? Os irmãos entendem bem isso que a gente está falando. E também, quando fala de igreja, a palavra se refere a todo o corpo de crente na terra, para o nosso entendimento. Quando Paulo fala aos Efésios sobre a igreja, é marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Aí ele não está falando de uma igreja local.
Paulo está falando como Cristo amou a igreja. É toda a igreja no globo terrestre. É toda a igreja na face da terra. Então, a palavra igreja, no Novo Testamento, especificamente, ela vai aparecer, mas quando você começa a estudar, entender, você vê que em sentidos diferentes. Mas é a igreja, não é verdade? Uma congregação é uma igreja. A igreja geral no mundo é uma igreja. Nesse momento, tem igreja no Japão, na África, na Europa, em todos os continentes da face da Terra, tem igreja. E igreja não é precisamente o templo de pedras, 4 andares, mármore, granito. Não, né? A igreja é a comunhão dos santos. A igreja é o conjunto do corpo de Cristo impulsionado, empurrado, né? Fortalecido, né? Revestido pelo Espírito Santo de Deus que foi falado. Amém, meus queridos? Pergunta, podem fazer, tá? Estamos à disposição. Amém, pastor. Pastor, muitos dizem que a igreja somos nós, o templo do Espírito Santo. E quando Jesus fala para Pedro, tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Aí muito pega esse texto dizendo que é o templo do Espírito Santo do nosso corpo, é a igreja. Pastor Ivanildo, excelente pergunta, glória a Deus. Vamos lá. Quando Jesus fala com Pedro, isso no original, quando ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Na língua original do Novo Testamento, irmão Ivanildo, quando ele fala sobre esta pedra, não é sobre Pedro, é sobre Jesus, entendeu? Tu és Pedro e sobre esta pedra, não é pedra, porque Pedro, discípulo de Jesus, o nome dele quer dizer pequena pedra, né? Pedrita, ou pequeno pedaço de pedra, pequena pedra. Mas essa pedra que Jesus fala, Petros, é Jesus como a rocha. Ele se refere a ele. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Entendeu? A primeira parte é essa. Jesus se refere a ele quando ele fala, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São duas pedras diferentes que ele usa no texto. E se refere-se, é lógico, a ele, né? Pedro nunca foi a pedra da igreja angular. A pedra angular, a Bíblia sempre traz Jesus. Ele é a rocha, né? Ele é o nosso redentor, ele é a rocha, ele é a pedra angular, é Cristo. Aí, voltando para o conceito de igreja no singular, é muito comum ouvir isso mesmo, né? Principalmente quando nós evangelizamos, as pessoas falam, eu sou igreja. Vou na igreja, não, eu sou igreja. Irmãos, isso é um conceito muito perigoso. Temos que entender isso. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, concordamos. 1 Coríntios 3,16, 6, entendemos isso e concordamos. Agora, quando eu bato no peito e falo que eu sou igreja, é diferente. Porque quando você vai ver a palavra igreja, no sentido original dela, está sempre ligada a grupo, está sempre ligado a plural, está sempre ligado ao conjunto de pessoas. Então, esse conceito, infelizmente, né, ou felizmente, dada a palavra, é errado, porque quando eu falo eu sou igreja, é diferente, eu faço parte da igreja. Agora, quando eu bato no peito que eu falo eu sou igreja, não preciso de nada, eu sozinho, não. Porque a igreja sempre lembra um grupo. Jesus, no ministério dele, ele chamou o quê? 12 discípulos. Jesus não andou sozinho. Jesus não trabalhou sozinho, não é verdade? Jesus arranjou um grupo com ele. Então, quando você fala em igreja, no original, é o quê? São pessoas chamadas para sair para fora, não é verdade? É uma assembleia, uma reunião. Quando você fala em assembleia, reunião, é um grupo de pessoas, não é uma só. É porque nós não temos tempo, porque a etimologia da palavra igreja ela é grande, a gente falaria dela o dia todinho, e tem várias representações sempre ligadas ao plural. Entendeu, irmão Ivanildo? Sempre ligada a muitas pessoas. Entendi. Esse conceito que as pessoas falam, não, mas eu sou igreja, vamos entender isso e vamos ter cuidado com essa expressão. Né? Até porque se formos pensar assim, quando nós pega lá em Apocalipse, tá dizendo, e ao anjo da igreja, e ao anjo da igreja, e ao anjo da igreja. O anjo da igreja, no momento, era quem estava ali dirigindo, né? Tomando conta, no caso. Exato, perfeito, o pastor, é isso aí. Ao anjo da igreja. Já cai em contradição. Se a igreja é o nosso corpo, então tem que falar com. Não precisa nem falar o anjo, falar com a igreja. Entendeu? É isso aí. É muito importante a sua colocação. Entenderam, irmãos? Né? Esse conceito? Cuidado com algumas expressões. Hoje em dia é muito comum a gente escutar essas expressões e temos que ser muito
Temos que ser igual os crentes de Bereia, né? Ir na palavra direitinho, porque tem expressões que são expressões infelizmente erradas, né? Mas Deus é maravilhoso, ele vai nos ensinando a cada dia. Origem pneumática da igreja. Aqui o livro de vocês fala no 4.2, origem pneumática da igreja. O que é isso? Está lá cumprimento da profecia de Joel, na verdade, e uma alusão ao dia de Pentecoste. E nem é uma alusão, né? É uma referência concernente ao dia de Pentecoste. Joel 2 fala sobre isso. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pedro pregou, a primeira pregação de Pedro, ele citou Joel 2, ele falou isso aí, o profeta Joel falou, vocês têm na Torá, vocês têm na lei, vocês têm na palavra de vocês, vocês têm na Tanakh, né? Pedro citou isso, Joel 2. Então, muitos falam que a igreja, né, surgiu ali no dia de Pentecoste. E não tiramos esse mérito. Realmente é verdade. No caráter de expansional e cumprimento da profecia, é verdade, foi ali. Mas temos que observar também que Jesus, ele já iniciou o ministério da igreja. Não é verdade? Jesus, ele foi batizado, ele foi tentado pelo diabo, ele combateu o diabo com a palavra, ele começou a caminhar, ele operou milagres, não é verdade? A grande comissão, quando ele mandou eles pregando, eles voltaram alegres, nós fizemos isso, Senhor, expulsamos demônios, né? Ele conversou com eles sobre isso, ele enviou os 12, ele enviou os 70. Então Jesus, antes disso, ele já estava prefigurando o trabalho da igreja, não é verdade? E nem tinha acontecido o dia de Pentecoste ainda. Mas tem um momento que ele chega e sopra nos discípulos, né? Sopra o Espírito neles e manda eles fazer a obra. Já estava preconizando o trabalho da igreja, não é verdade? Aí tem também a base da igreja, é o ministério de Jesus. A base da igreja é o ministério de Jesus. Ou seja, né? Como devemos ser igreja, né? Uma instituição que é igreja. Temos que observar ela se ela faz o que Jesus fazia. O que Jesus fazia como igreja? Ele pregava, visitava, dava assistência às viúvas na época, aquelas pessoas muito necessitadas, né? As viúvas, na Bíblia fala das viúvas. As viúvas eram as pessoas que, com muita dificuldade, sobreviviam sozinhas, entendeu? Principalmente quando eu já era idosa, né? Eu não era dotado de uma beleza sem igual e jovem. Era comum os órfãos sem pai, sem mãe. Eram pessoas que precisavam, né? Paralíticos, doentes. Então a igreja, ela tem esse caráter social, esse amor pelas almas que pertencem ao Senhor. Não é verdade? O evangelho é a exposição da obra de Cristo, sustentado pelo poder do Espírito Santo. Quando você fala em igreja, ela prega o evangelho. A igreja, ela expõe o evangelho. A igreja, ela expõe a obra de Cristo, sustentada pelo poder do Espírito Santo. O que é o evangelho que o apóstolo Paulo fala? Porque eu não me envergonho do evangelho. O apóstolo Paulo era um doutor. O homem era versado, criado aos pés de Gamaliel, e ele fala isso, porque eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que crê. Romanos 1,16, não é verdade? Porque o evangelho, ele é simples, mas ele é poderoso. O evangelho não é complexo, mas ele é poderoso. O evangelho não é caro, mas ele é poderoso. Ele tem o Espírito Santo que entra na vida do homem e transforma a vida do homem. Por isso que Paulo fala, porque eu não me envergonho do evangelho. E o que era o evangelho? O evangelho é novidade de vida. O judeu já tinha a lei, mas não cumpria. O evangelho é Deus agindo no homem. É o Espírito Santo agindo no homem, fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus aprova. Não por força, nem por violência, mas por amor a Deus, pelo Espírito Santo. Isso é o evangelho. É pregar que Jesus morreu, ressuscitou, né? Veio aqui, morreu, o verbo se fez carne, ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós e quer salvar, batizar e levar para o céu. Isso é o evangelho. Essa era a mensagem dos apóstolos, dos discípulos. Essa era a mensagem de São Paulo, São Pedro, Santo Estevão, Tiago. Esse é o evangelho. Não tem mistério, meus irmãos. É triste, infelizmente, né? As pessoas perderam a oportunidade de, quando está diante de um grupo, com pessoas que não servem a Deus, ficar contando história, falando da vida deles. Temos que pregar o evangelho. Jesus chamou para a gente pregar o evangelho. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. A igreja tem que pregar o evangelho. Não é se preocupar em falar coisas bonitas, citar escritores tais, não. É pregar o evangelho com o poder de Deus. O poder está na palavra.
se consagra, se prepara, prega a palavra que Deus que vai agir, não é você não. Não é a sua roupa, a sua aparência, a sua palavra bonita, não. É Deus vai agir através do Espírito Santo no Evangelho. Jesus veio, está à direita de Deus, intercedendo por nós, vai voltar para salvar a igreja. Isto é o Evangelho. Amém? É o papel da igreja. Estamos falando de igreja, ok? Então, passando aqui da origem pneumática da igreja, pneumática porque essa palavra pneumática vem da pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Lembra dessa aula da semana passada sobre o Espírito Santo? Né? Origem pneumática. No dia de Pentecostes teve o derramado do Espírito Santo e dali para frente a igreja se espalhou, cresceu. Haviam muitos estrangeiros em Jerusalém e ali a igreja cresceu através do mundo de então. Seguindo aqui, podem perguntar até, meus amados. O 4.3 agora é a igreja visível e a igreja invisível. Maravilha. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Na verdade, só Deus conhece a igreja invisível. Isso é muito profundo. Só Deus conhece a igreja invisível. Eu não conheço. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus conhece todos os santos do passado que morreram em Cristo, do Velho Testamento, desde que o homem foi criado, todos os servos de Deus que obedeceram. E Deus conhece os de agora. Deus conhece os mais para frente, futuramente. Deus conhece todos os crentes do Japão, da África, da Europa. Eu não conheço, os irmãos não conhecem. Então essa é a igreja invisível. Deus conhece a obra de cada um. Ela soma todos os santos que já chegaram ao paraíso desde que a era da graça teve o seu início. Aleluia. A igreja visível agora. Entenderam, meus irmãos? A igreja invisível é a igreja como Deus a vê. E é real. Eu já vi pessoas discutir por causa disso, não concordar, mas é real. Existe a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível, nós não conseguimos ver. É a igreja que Deus vê. Não é verdade? Agora tem a igreja visível. É a igreja como os cristãos a veem na terra. Olha que legal. Está ligado mais às igrejas locais. O irmão no seu bairro aí tem uma igreja. É a forma que você vê. Você vai na sua igreja, é a forma que você vê. O conjunto de pessoas, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:12, né? Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filemon. Aos irmãos que reúnem na casa de Filemon. Seria uma congregação. Na verdade, é a igreja. Então, a igreja local. Quando em Apocalipse, né, foi até citado aí pelo irmão Ivanildo, né, Apocalipse, né, Deus dá a carta para João endereçar as 7 igrejas da Ásia, eram igrejas locais. Eram igrejas que literalmente existiam. Esmirna, Éfeso, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, Pérgamo, na verdade, eram igrejas que existiam. Eram igrejas locais. Então, a igreja visível é a igreja como os cristãos a veem na terra. Compreendido isso? Simples, né, meus amados? Igreja visível e igreja invisível. A invisível é a igreja como Deus a vê. Deus, dentro do seu poder, dentro da sua onipresença, dentro da sua presciência e onisciência, dentro da sua eternidade, ele conhece todos os crentes salvos em Jesus, né? Salvos pela obediência ao Senhor. Não é verdade? Ela soma todos os santos que já chegaram à glória. Agora, a igreja visível é a igreja que nós conhecemos. Eu posso chegar aqui, eu vou pegar o avião, vou lá para Guatemala, tem uma igreja. Tem uma igreja lá, igreja visível. Vou para os Estados Unidos, vou na igreja lá, igreja visível. Vou para a minha igreja daqui a pouco, igreja visível. A igreja que está em Poço da Mata, são todos os crentes de Poço da Mata. A igreja que está lá em Itamaraju, são os crentes lá de Itamaraju. Não é verdade? E assim vai. É como nós vemos. A invisível, só o Senhor conhece, não é verdade? As suas obras, o seu trabalho. E vamos seguindo. Falamos sobre igreja. Alguma pergunta, meus amados? Nós vamos passar para o próximo ponto agora. Alguma pergunta? Vamos continuar. Os propósitos da igreja. A igreja é uma comunidade formada por Cristo em benefício do mundo. Está na página 157. Não é verdade? O irmão citou agora que Jesus falou, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem um momento que ele conversa com Pedro. Ele fala, Pedro, tu me amas? Os irmãos conhecem bem? Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu já falei que eu te amo, Senhor. Pedro até se aborrece, não é verdade?
Aí Jesus fala com ele bem assim: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, esse é o trabalho da igreja. Este é o trabalho de cada um de nós com formação com a igreja, como igreja. Apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus delegou um trabalho para a igreja. E ele fala apacentar. E quando ele chama os discípulos, os apóstolos, ele fala bem assim: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Pedro era pescador, André era pescador, não é verdade? Então ele chama eles e fala: vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. Ele vê eles lá em Cafarnaum, né? Ou na Galileia, e ele chama eles para ser pescadores de homens. Ou seja, e já mais para frente com Pedro ele fala: apacenta as minhas ovelhas. A igreja, ela ganha, né? Ela espalha a palavra, ela prega a palavra, ela arrecada as almas, né? Arrebata as almas para a igreja, traz as almas para a igreja, cuida. E apacentar isso é cuidar, é buscar e cuidar. Apacentar, a atividade do pastor que apacenta, ele vai e busca lá no mundo, lá no pasto, lá no Egito, lá onde está. Ele traz ela toda machucada, toda arrebentada, coloca ela no aprisco, não é verdade? E começa a cuidar, começa a cuidar. Daqui a pouco ela está alegre, pulando, com as feridas saradas, né? Alimentada, saciada, ele deu água para ela. Assim é o nosso papel como igreja. As pessoas que chegam à igreja de fora, temos que abraçá-las, ajudá-las, mostrar preocupação verdadeira por elas, sem interesse, não é verdade? Olha que maravilha se todos pensassem assim: o meu papel como igreja, qual a minha fração, qual a minha parcela como igreja? O que eu tenho que fazer? Na verdade, em prol do reino. O que Jesus pediu? Apacenta os meus cordeirinhos, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ou seja, se nós amamos Jesus de verdade, temos que ter amor pela igreja. É muito triste quando a gente escuta alguém falar bem assim: amanhã eu não vou no culto. Nem chegou o dia. Ele nem sabe se vai estar vivo amanhã. Ele já está falando: amanhã não vou na escola dominical. Amanhã não vou na igreja. Para com isso em nome de Jesus. Agradece a Deus pelo dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Fala assim: se Deus me der graça amanhã, eu quero estar na escola dominical. Eu quero estar na igreja, eu quero adorar. Eu quero escutar o que está acontecendo no mundo das missões. Eu quero orar com os irmãos. Eu quero orar pelo irmão que está doente. Eu quero pedir uma bênção para mim do trabalho, para minha família. Nós temos que amar a igreja. A igreja estava no projeto de Deus. A igreja ela é fundamentada por Cristo. Ele falou com Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ele mandou os 12 ir, né, ensinando: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus amava a igreja, porque a igreja é uma comunidade, né, em benefício de todas as pessoas. Não só as bonitinhas, as riquinhas, as cheirosinhas, não. A igreja é para todos que querem, todos que creem. Então temos que amar a igreja. Se você não tem interesse pela igreja, comece a orar nesse sentido: Jesus, me dá amor pela igreja, me dá amor pelas almas, amor pelas pessoas, interesse em ajudar alguém. Eu posso ajudar alguém com um copo d'água, eu posso ajudar alguém com um pedaço de pão, eu posso ajudar alguém com a vassoura, com a camisa, com a calça, com o chinelo. Irmãos, é um sentimento maravilhoso que não sai da nossa vida, esse sentimento, esse amor pela igreja. Esse é o propósito da igreja: cuidar, é cuidar. 5.1, está falando aí na tela de vocês, ó, evangelização. O ide de Jesus, né, São Mateus 28, que fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não é verdade? O ide nos manda, como igreja, ensinar, batizar, ensinar a guardar, ou seja, edificar. Não é verdade? Às vezes o irmão já está há 10 anos na igreja, 20 anos. Ele não tem que aprender mais nada. Ele tem que ser edificado. Está desanimado. Tomou uma pancada da vida, né? Tomou uma desilusão. Perdeu uma pessoa querida. Então, a edificação é para isso. É o abraço. É aquela atenção, olho no olho. Conversar. Mandar uma mensagem. Acompanhá-lo. Dar um sorriso. Falar que está ajudando em oração. Isso é trabalho de igreja. Não é verdade? Irmãos, podem perguntar, tá? Em Atos 1:8, a igreja é chamada de testemunhas. Jesus falou: e ser-me-eis testemunhas, né? Atos 1:8 não fala assim? Mas recebereis
a virtude que vem dos céus, né? E ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, como na Judéia e em toda Samaria. Ou seja, no mundo todo. A igreja se espalhou como testemunha de Jesus. E o que esses testemunhas falavam? Essas testemunhas pregavam a palavra. Essas testemunhas não viram Jesus literalmente, como nós. Eu tenho certeza, todo mundo que está me ouvindo nunca viu Jesus fisicamente, literalmente. Mas nós cremos, porque ouvimos e guardamos. E o Espírito Santo testificou em nosso coração a palavra da vida. Nós somos gerados pela palavra. Então a mensagem da igreja é essa. Nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos gerados pela palavra, nós cremos. Aquele que crê e for batizado será salvo. Nós transmitimos isso. Jesus veio, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Está à direita de Deus e vai voltar para buscar a igreja. É isso que nós passamos. É isso que nós pregamos. E Jesus é fonte de alegria. O Espírito Santo dá essa força para a gente falar isso, fazer isso, pronunciar isso. Somos testemunhas de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. O 5.2, qual o outro propósito da igreja? Falamos sobre evangelização, tem também adoração. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui o segundo propósito da igreja, que são vários, né? Mas ele colocou só esses, dado ao tempo que é pequeno, ele falou adoração também. Falei evangelização, agora adoração. Muita gente acha que adoração é simplesmente cantar. Ah, adoração é só cantar. Irmãos, adoração é viver para Deus. É o meu modo de vida, é como eu converso, é como eu falo, é como eu trato meu patrão, é como eu trato o meu empregado, é como eu trato a minha esposa, é como eu trato os meus filhos, é como eu trato meu pai, é como eu trato os irmãos da igreja. Isso é adoração. Portanto, quer comais, quer bebais, ou bebeis, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Adoração é essa, a minha vida, a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Não é só cantar na igreja. Quem dera se todo músico da igreja fosse um crente verdadeiro. Quem dera se todo levita, todo rapaz que canta, toda moça que canta, fosse cheio do Espírito Santo. Seria maravilhoso. Então, a adoração não é só cantar, é um viver, é toda uma dependência, é uma postura aonde você está. Aleluias. Isso é adoração. Podem perguntar, tá, meus amados? 5.3. A edificação. Outro propósito colocar no livro de vocês, está aí, né? Da igreja é a edificação. Diz respeito ao conjunto de ações em prol dos santos. O que é isso, meus amados? É o cuidado no geral, é o ensino, é o conselho, é o apoio, a ajuda nas necessidades diárias, é o fortalecimento. O irmão está internado, vamos visitar. A irmã está internada, vamos visitar. O filho está doente, vamos ver o que a gente pode ajudar. O irmão está desempregado, vamos ver o que a gente pode ajudar. Seja uma cesta básica, seja um valor para ele fazer um exame médico para trabalhar, seja uma passagem. Isso é edificação, é cuidado. A igreja tem que estar atenta a essas coisas. Nós não podemos, amados, falar nós somos igreja se a gente não pratica isso. Lembra aquilo que Jesus falou com Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus perguntou 3 vezes para ele. Por que ele pergunta 3 vezes? A gente entende que Jesus quer que a gente entenda, né? 3 vezes. Nem sempre a coisa é como eu penso. Na verdade, a obra de Deus, a palavra de Deus, você tem que analisar, examinar, entender e ver o que tem a ver com você, o que tem a ver com nós. E às vezes é quase 100% é com a gente. As palavras de Jesus são 100% para nós, falando com a gente, mandando nós fazermos alguma coisa. Não é verdade? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta os meus ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Ou seja, apacentar é cuidar, é buscar, é ajudar, é alimentar, é deixar longe do inimigo, é ajudar a vigiar, é deixá-la com saúde, ver que ela está bem, dar água, cobrir do frio. Vamos parar para meditar no nosso papel como igreja. Aleluias. Estes são os propósitos da igreja, né? Os 3 citados, mas tem mais, tá, meus amados? O livro resume bem e eu também estou resumindo dado ao tempo que é mínimo para a gente. Evangelização, adoração, edificação. 5.4. Responsabilidade social é ajuda aos necessitados.
eles crentes ou não, mas tudo com discernimento e sabedoria. Não é verdade? Na época que vivemos, temos que ter discernimento e sabedoria. Você não pode chegar para qualquer pessoa e jogar dentro da sua casa. Você não conhece, tem que ter sabedoria. Nunca vi, vou colocar para dormir dentro da minha casa, com meus filhos, minha esposa. Não faça isso, é tudo com discernimento e sabedoria. Ah, apareceu uma pessoa que eu não conheço, está precisando. Vou vender meu carro, vou dar o dia todo para ele. Não é assim também. É tudo com discernimento e sabedoria. Na verdade, nós somos crentes em Jesus Cristo. Não somos assim, nessos, né? Nem loucos, nem bobos. Na verdade, a Bíblia fala que temos que ser sábio, né? Temos que ter inteligência, temos que ter a Espírito Santo de Deus para entender as coisas. Na verdade, não fazer as coisas na loucura, né? Na tolice. Temos que entender. Ainda mais no tempo de hoje, tem muito golpe, né? Muita pessoa com má intenção. Então, a igreja tem isso. Mas eu creio que a igreja verdadeira ela tem o Espírito Santo. Nós estamos orando todos os dias para isso. A nossa oração é para isso, para Deus nos livrar do mal, nos ajudar, nos abençoar e ter discernimento. A Bíblia fala em Romanos 8:16 que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Olha aí, se ele testifica dentro da gente, não tem por que a gente se enganar. Se andar dia a dia na presença dele, ninguém vai nos enganar. Ele vai nos dar discernimento, ele vai nos dar entendimento para conduzir as coisas e discernir o bem e o mal. Amém, meus amados? Responsabilidade social é isso. O 5.5 é as ordenanças da igreja. Falamos sobre os propósitos, repetindo os propósitos. Evangelização, adoração, na verdade. Falamos sobre responsabilidade social, ajuda aos necessitados, sejam crentes ou não, e a igreja faz isso. Se chega uma pessoa na igreja, eu estou precisando de cesta básica. Graças a Deus, nossa igreja não tem esse negócio de... A maioria das igrejas, né? Você é crente, você não é crente? Não. Está precisando da igreja, ajuda. Ajuda. Crente ou não, a igreja ajuda. Na verdade, aí tem o 5.5, as ordenanças da igreja. Ordenanças, né, ou sacramentos, né? Muita igreja fala sacramento, as ordenanças, ou seja, a maioria das igrejas cristãs reconhece apenas 2 ordenanças, ou sacramentos, porque tem outras igrejas que citam mais, mas não são bíblicas. Nós trabalhamos em cima da Bíblia, não podemos inventar, não é verdade? Então, as 2 ordenanças da igreja, que a igreja cumpre hoje, seriam o batismo e a Santa Ceia. O que vem a ser o batismo? A palavra batismo, no original, quer dizer o quê? Imergir, mergulhar. Nós aceitamos o batismo como imersão e mergulho. Não é verdade? É o batismo bíblico. Se dá para mergulhar, se dá para emergir, nós fazemos. Tranquilo? Continuando. O que é o batismo? É o ato público pelo qual confessamos Jesus como Salvador. Quando a pessoa se batiza, ela está falando para o mundo que Jesus ele é o Salvador dela, né? Ela está morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus. A Bíblia não fala? Vós já ressuscitaste com Cristo, para Cristo? Paulo não fala, né? Já estou crucificado com Cristo? Nós morremos. Portanto, não mais vivo eu, mas Cristo vive em nós. Está incluído aí dentro do batismo também. Tá bom? Então o batismo ele é uma ordenança da igreja, assim como a Santa Ceia. O batismo é o quê? Ato público pelo qual confessamos Jesus como nosso amado Salvador. Aos Colossenses 2:12, depois confiram, no livro de vocês também tem. E o 5.5.2 é a Santa Ceia. De acordo com Lucas, capítulo 22, 19 e 20, diz o seguinte: e tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. O Lucas, né, o médico Lucas, que era companheiro de Paulo, escreveu isso. É lógico que ele fez uma pesquisa, né? Os irmãos sabem. Mas Lucas, ele é um dos evangelhos sinóticos. Então ele escreveu, ele pesquisou o que Mateus escreveu, ele pesquisou as pessoas que andaram com Jesus, ele fez uma pesquisa, escreveu e narrou literalmente como aconteceu. Que o apóstolo Paulo também usa isso lá em Coríntios 11, sobre a Santa Ceia. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice que é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. A igreja faz isso em memória de Cristo, não é verdade? E o apóstolo Paulo, em Coríntios 11, ele fala, né? Fazer isso até que ele venha. São Paulo não fala isso? O que eu recebi do Senhor,
é o que eu também vos dou. O que eu recebi do Senhor é o que eu também... Jesus orientou o apóstolo Paulo a celebrar a Santa Ceia, revelou para ele a forma, né? Com certeza. E Paulo fala até que ele volte. Então a Santa Ceia é um memorial. Nós lembramos com gratidão o sacrifício de Jesus por nós através da Santa Ceia. É maravilhoso a Santa Ceia. Você lembra do que Cristo fez por você. Você renova a sua aliança com Deus. A gente fala, não, temos que ser um crente melhor. Esse mês eu tenho que ser um crente melhor do que eu fui mês passado e mês retrasado. É maravilhoso servir a Deus. E Jesus, ele tomou a ceia com os discípulos. E nós repetimos esse ato porque ele ordenou. A Bíblia não fala? Ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice. Ou seja, né, o vinho, né, nós usamos o suco de uva, representando o sangue de Jesus que foi derramado por nós. E o pão, o corpo dele. Na verdade, simbolizando o pão, simbolizando o corpo, o vinho, né, o suco de uva, simbolizando o sangue derramado por vós, por nós. Que maravilha, amados. Então essas são as duas ordenanças que nós cumprimos porque Jesus ordenou. Ide, batizai. E mandou também celebrar a Santa Ceia, né? Foi na noite que ele foi traído. E ele fala bem assim, ó, eu vou tomar a Santa Ceia com vocês lá na glória próxima. Já leram isso? Ele fala isso. Né? Nós nos encontraremos agora lá na glória, que vai ser as bodas do Cordeiro, na verdade, onde Jesus ceará com toda a igreja. Olha que maravilha. Nós cremos nisso, nós esperamos isso. Amados, amém? Então a Santa Ceia é lembrar com gratidão o sacrifício de Jesus por nós. Alguma pergunta, meus queridos, dentro do assunto? Amém? Tem alguém aí? Prossegue. Glória a Jesus. Chegou o final, o assunto é curto, irmão. Ivanildo, glória a Deus. Falamos sobre a igreja, o surgimento da igreja, na verdade, lá no dia de Pentecostes, no Novo Testamento. Falamos que Jesus, né, ele já preconizou os atos da igreja, né, no seu ministério, que ele operou, ele curou, tudo com auxílio do Espírito Santo. Ele enviou os 12, na verdade. A igreja, ela expandiu, ela cresceu. Ela começou em Jerusalém, mas ela foi para Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo, foi tudo abrindo igrejas, né? Dando manutenção nas igrejas, ganhando alma para Cristo. Não só Paulo, a Bíblia cita Paulo, mas tinha muitos outros crentes que trabalharam em prol do crescimento da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se não tem mais perguntas, nós vamos encerrar nessa hora. Podemos orar com algum irmão? Irmão Ivanildo, você pode orar com a gente? Encerrando? Amém, pastor. Querido Deus eterno, Pai de bondade, Deus de misericórdia, sabedor de todas as coisas. Pai, nós te glorificamos, te agradecemos, ó Deus querido, por essa aula maravilhosa a qual o Senhor proporcionou para cada um de nós. Continua, Senhor, abençoando a cada pastor, a cada presbítero, evangelista, missionário, diácono, meu Pai, servo, serva, superintendente, ó Deus querido, professores, ó Deus querido, e alunos, e que o Senhor possa a cada dia mais estar nos capacitando para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, para o teu nome ser glorificado. Nos dê uma noite abençoada, o sono do justo, para cada um, Pai, que dos meus queridos, amados irmãos, é o que eu lhe peço agora no santo nome de Jesus, e já te agradeço. Amém.